bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Se você quiser conhecer a nossa vida, nosso ministério, casanarrocha.com. É um site que visa edificar, abençoar a sua vida, artigos, vídeos, áudios, cursos online, tudo isso de graça para abençoar o seu coração. E desde já, quero deixar um convite aqui para você. Nesse domingo, às 19 horas, nós estamos no nosso quarto momento, a quarta parte da nossa série sobre batalha espiritual. Se eu fosse você, não ficaria de fora. Domingo, 19 horas, na Igreja Casa na Rocha, Rua Dr. Camargo, 4555, no centro de Umuarama, Paraná. Você que está de longe, quiser assistir o nosso culto, através da internet, do Facebook, é bem simples, facebook.com/pastor, escrito, pastor.gio, G-I-O. Você vai poder, no domingo às 19 horas, assistir o nosso culto online, ao vivo ali para você. Nós estamos adentrando aqui na nossa série de vídeos sobre o Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos falar sobre a transfiguração de Jesus, a partir do texto sagrado. Presta atenção no que a Bíblia diz em Marcos capítulo 9, versículo 1. Versículo por versículo, nós vamos fazendo aqui comentários, meditando, refletindo, estudando juntos o que a palavra de Deus nos diz. Marcos capítulo 9, 1, o texto sagrado diz: e lhes disse, Jesus aqui, garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Ou seja, Jesus prediz algo que aconteceria 6 dias depois, que é o que os teólogos, é o que a gente chama aqui, você pode ver que até o título no texto sagrado é a transfiguração. O que é esse reino de Deus vindo com poder? Era a manifestação gloriosa do Cristo, como ele estaria pós-ressurreição, Ou seja, o Cristo glorificado com todo o seu esplendor, com toda a sua glória, antes da sua morte, ele se transfigurou, é o que nós vemos aqui no texto sagrado, ele se revelou em toda a sua glória que ele tinha antes de encarnar na vida humana e antes também do que a gente chama de ressurreição dentre os mortos. Transfiguração, esse é o assunto de hoje, à luz da palavra de Deus. Aí vem o versículo 2, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seus 3 discípulos amados, aqueles que eram os amigos de Jesus mais próximos, que tinham maior intimidade com ele, Pedro, Tiago e João, e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Olha que coisa linda, aqui nós vemos o valor da comunhão, o valor de estarmos juntos no monte, no alto monte. O alto monte é um símbolo do lugar da presença de Deus. Muitas vezes o monte tem a ver com adoração, tem a ver com oração, o lugar da presença de Deus. Quando subimos no monte, a presença de Deus se manifesta de forma gloriosa. E nós não devemos ir sozinhos, temos que trazer outros conosco, atrair a presença de Deus em comunhão com os nossos irmãos. A fé cristã é uma fé em koinonia. Koinonia é a palavra que significa comunhão, estar juntos uns aos outros. E ali, diz o texto sagrado, Jesus foi transfigurado diante deles. Foi transformado gloriosamente no Cristo glorificado diante dos olhos dos seus discípulos. Olha como ele apareceu no versículo 3. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavadeiro do mundo seria capaz de branqueá-las. Essas vestes brancas são as vestes que nós vamos ter lá no céu. Vestes brancas, um branco resplandecente, que nenhuma pessoa, por melhor que seja lavando roupa, conseguirá branquear. É um branco diferenciado, é o branco dos brancos, é um branco glorioso, é como as vestes de Jesus foram transfiguradas, resplandeceu nesse dia glorioso. Olha que coisa linda. E apareceram diante deles Elias e Moisés. Moisés como representante da lei e Elias como representante dos profetas. Tanto é que o Antigo Testamento para o judeu, que é a Bíblia judaica, é conhecido como a lei
e os profetas. E os dois personagens estão aqui, ao lado de Jesus, conversando com Jesus, os quais conversavam com Jesus. Estavam ali nesse momento glorioso, no momento da transfiguração, diante de Jesus, batendo um papo, e os discípulos vendo aquela situação gloriosa, o Jesus transfigurado em sua plena glória e fulgor, naquela beleza extraordinária, no alto monte, juntamente com eles, Elias e Moisés, um representante da lei mosaica, o legislador, o estadista, o grande profeta, o primeiro dentre os grandes profetas da Bíblia Sagrada, Moisés, e Elias representando os profetas, ali de forma extraordinária, apareceu de forma soberana, gloriosa. Deus assim permitiu que Moisés e Elias fossem ter com Jesus no alto monte, no monte da transfiguração. E nós cremos que ali não era uma aparição, não era uma coisa, um fantasma que apareceu, não. Eram eles mesmos, de forma soberana, é o que diz o texto sagrado, diante deles Elias e Moisés apareceram. Claro que também de forma espiritual, ainda eles não têm os corpos glorificados, só vai ter após o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos santos, mas em espírito, de forma gloriosa, apareceram diante dos discípulos, Pedro, Tiago e João, e Jesus, e ali os três conversavam. Aí vem o versículo 5, então Pedro disse a Jesus, mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ou seja, os 3 discípulos viram Elias e Moisés e Jesus ali conversando. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. Os discípulos ficaram apavorados com aquela situação. Os discípulos ficaram extasiados com aquilo que estavam vendo. Jesus glorificado, Elias de um lado, Moisés do outro, conversando. Olha que coisa gloriosa. E a seguir, então, apareceu uma nuvem que os envolveu, diz o texto sagrado, e desta nuvem saiu uma voz que disse, este é o meu filho amado, ouçam-no. Olha que coisa linda. Ou seja, o pai identificando ali o seu filho, o filho de Deus, o filho do homem, o filho do Deus Altíssimo, Jesus de Nazaré. O pai, legitimizando ali, autenticando quem era o filho, o seu filho amado, juntamente com seus profetas Moisés e Elias diante dos seus discípulos. Ouçam-no, olha só, é um mandamento, ouça Jesus, viva com Jesus, caminhe com Jesus. Ele é o Filho amado de Deus e nele, com a fé nele, podemos nos tornar amados do Pai, filhos de Deus, se colocarmos a nossa fé e a nossa confiança em Jesus de Nazaré. Versículo 8, repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Ou seja, o que o texto sagrado está dizendo é que de repente desapareceram. Elias e Moisés sumiram. Em espírito estavam e de repente desapareceram diante dos seus olhos. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dentre os mortos. Ou seja, Jesus ainda não havia ressuscitado nesse episódio de transfiguração. Foi ressuscitado alguns dias depois de passar da via cruzes, da cruz dolorosa, e dali pagar o preço dos nossos pecados no sacrifício do Calvário. Aí o 10, eles guardaram o assunto apenas entre si quem? Pedro, Tiago e João, discutindo o que significaria ressuscitar dentre os mortos, porque até então eles não compreendiam isso, por mais que Jesus várias vezes de forma profética sinalizou que ele teria que padecer na mão dos religiosos da sua época, ia ter que passar pela cruz e ao terceiro dia ia ressuscitar. Eles não compreendiam o que significava ressuscitar dentre os mortos. Só entenderam depois que viram o Cristo ressurreto. E olha como é importante nós crermos na morte de Jesus, mas também
acreditarmos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, compreendemos o que significa a ressurreição. Até porque a ressurreição é o selo da aprovação do Pai de que a obra do Filho foi efetivada, foi avalizada, foi autenticada pelo Pai, valeu a obra vicária, substitutiva de Jesus de Nazaré no nosso lugar na cruz do Calvário, para que nele fôssemos reconciliados com Deus, tivéssemos os nossos pecados perdoados, lavados pelo sangue de Jesus. E aí, no 11 diz, e lhes perguntaram, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Fizeram essa pergunta para Jesus. E Jesus respondeu, de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio. E Jesus aqui, eu creio, fez uma menção sobre o espírito de Elias, profético, que estava em João Batista, que foi o precursor de Jesus, aquele que preparou o caminho de Jesus, clamando, para que o povo se arrependesse, porque o reino de Deus estava no meio deles. Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, A gente sabe que Herodes mandou matar Elias, como está escrito a seu respeito. Ou seja, João Batista, no espírito de Elias, profético, preparando o caminho de Jesus, fez isso, preparou e de repente fizeram o que quiseram, ou seja, mataram Elias porque ele havia cumprido o seu papel profético e logo em seguida veio o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, Jesus de Nazaré. Olha que coisa tremenda que nós aprendemos, irmãos. Quando caminhamos com Jesus, quando subimos no alto monte de Jesus, experimentaremos coisas gloriosas com Deus. A transfiguração é uma prova viva de que aqueles que tiverem intimidade com Jesus vão experimentar coisas poderosas, gloriosas. Quem sabe, ao longo da história, nós temos alguns relatos de irmãos que tiveram até a oportunidade de ver Jesus, de se comunicar com Jesus, de falar com Jesus, de terem experiências maravilhosas com Jesus, porque Jesus pode fazer isso com aqueles que têm intimidade com Ele, com aqueles que se predispõem a subir no alto monte e em comunhão, em intimidade com Ele. Vale a pena seguir a Jesus, vale a pena buscar a Jesus através da adoração, da oração, da leitura da palavra, do jejum, da comunhão com os irmãos no seio da igreja e do serviço aos santos, as 6 disciplinas espirituais, para que possamos conhecer mais a Deus e para que possamos desfrutar ainda mais da sua presença no nosso dia a dia. Quero terminar com João 17, capítulo 3, a Bíblia diz, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Teu Filho Jesus, a quem Tu enviastes. Eu te desafio, meu irmão, nessa manhã, conheça mais a Jesus. Tenha intimidade com Jesus, busque conhecer mais a Deus e através do conhecimento de Deus que você cresça, floresça, amadureça cada dia mais no Senhor. Aqueles que caminharem com Jesus em intimidade verão coisas gloriosas acontecerem nas suas vidas. Coisas extraordinárias Deus tem para mim e para você. É isso que eu queria que você guardasse no seu coração. Caminhe nesse espírito profético. Prepare o coração das pessoas para que elas recebam Jesus assim como você recebeu. Seja um João Batista, seja alguém que endireite o seu caminho. Prepare o caminho para que Jesus venha entrar nos nossos corações, nas nossas casas, nas nossas famílias, mas também no coração de muitas e muitas pessoas que eu e você vamos ganhar para a glória de Deus e colocar essas vidas aos pés de Jesus, assim como nós estamos aos pés de Jesus em intimidade com Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, o seu coração. Se você sentir no seu coração o desejo de se engajar conosco nessa obra linda, querendo dizimar, ofertar, semear no reino de Deus, aqui embaixo tem todas as informações, eu te incentivo a fazer isso. Invista no reino de Deus, semeie conosco na restauração de vidas, casas, famílias, um ministério itinerante, pregação do Evangelho, tudo aquilo que nós estamos fazendo através das mídias sociais, da igreja local, da pregação em diversos lugares. Eu estou aqui em Brusque, vim ministrar aqui na igreja do meu cunhado, em Brusque, Santa Catarina, visitar os meus pais, dar um cheirinho no papai e na mamãe, mas domingo estaremos juntos.
19 horas, na Igreja Casa na Rocha, Rua Doutor Camargo, 4555, no centro de Umuarama, Paraná. Vem estar conosco. Batalha Espiritual, o quarto encontro, onde nós vamos falar sobre o reino sobrenatural, o reino espiritual e como triunfarmos sobre as hostes infernais, a carne e o mundo, os três inimigos do crente. Louvado seja o nome do Senhor, tá bom? Deus te abençoe. Quero terminar aqui orando pela tua vida. Pai, no nome de Jesus, obrigado por essa palavra gloriosa, obrigado porque o texto sagrado nos ensina a realidade da transfiguração, da aparição esplendorosa, gloriosa de Jesus de Nazaré no alto do monte diante dos seus discípulos. E isso gera uma expectativa no nosso coração de que aqueles que se tornarem discípulos de Jesus, estiverem no alto monte da oração, na intimidade com Deus, desfrutarão de coisas esplendorosas, gloriosas, com Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Senhor, nós queremos experimentar coisas maravilhosas, o sobrenatural de Deus, milagres e maravilhas na nossa casa, na nossa família, em tudo aquilo que colocarmos as mãos, que a tua graça, a tua unção, o teu poder esteja sobre nós, Pai. Derrama a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada dizimista, ofertante, cada irmão e irmã que se engaja conosco na tua obra linda, no trabalho do reino, na pregação do Evangelho, ó Deus, no estabelecimento da obra do Senhor nessa terra, Pai, através de pessoas imperfeitas, a obra perfeita do Senhor está sendo estabelecida, ó Deus, consolidada, e almas estão se achegando ao teu reino, conquistadas para a glória do Senhor. Muda o que tiver que mudar dentro do nosso coração, liberta cativos, cura os enfermos, sara os feridos, ó Deus, abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênçãos, consola aqueles que estão feridos, ó Deus, com a morte, ó Deus, enlutadas, ó Deus, cura os enfermos, protege os teus filhos em meio a essa pandemia e todas essas dificuldades. Em nome de Jesus, manifesta o teu poder e a tua glória e ser conosco. É o que nós te pedimos de todo o coração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Aqui embaixo, todas as informações. Deixe no link de descrição qualquer pedido de oração, necessidade. Estaremos entrando em contato com você, orando por você, clamando por você. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Um abração para o Rodolfo, Lucas Correia, o Caldeirão Rodrigues, a Nena Guzmão, né? O personal trainer Sol, a personal trainer, a Dani Paulic, a Roseli Frazão, a Marques Vilminha, a Amanda Yokohama, a Neide Robles, a Lori Hert, a Josiane Gomes, a Ellen Santana. Deus vos abençoe, meus amados. Graças a Deus, um abração, um beijão, Deus vos abençoe, uma semana abençoada, cheio da graça, da glória e da unção do Senhor.